Eu gostaria de saber do deputado Ricardo Salles sobre um outro caso do qual ele está agora, sendo aí falado, que é a relação do Ministério Público Federal o denunciar à Justiça do Pará em relação ao momento em que ele era ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro por conta daquelas denúncias de exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Eu vi que o Ministério Público Federal fez a denúncia antes do relatório final da Polícia Federal, então com um relatório parcial, e também que o celular dele não foi analisado. Então eu gostaria de saber qual que é a resposta do deputado federal Ricardo Salles em relação a essa acusação, que inclusive foi acolhida pela Justiça. Perfeito. Deputado, o Evandro quer saber a respeito da acusação que o senhor possivelmente pode responder no Ministério Público Federal e a questão envolvendo o celular do senhor, se foi analisado, e também porque essa denúncia foi feita antes do fim das diligências ali da Polícia Federal. Qual é a resposta do senhor diante de todo esse processo? Bom, já se trata de uma denúncia, portanto, denúncia inclusive recebida pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Belém. O que acontece ali? Desde o início deste inquérito, lá na época que eu ainda era ministro, é uma clara perseguição política, montado um inquérito lá atrás para justificar à época uma ação contra o então ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro, e que criou uma falsa narrativa de que nós estávamos acobertando coisa errada no aspecto de exportação de madeira do Brasil. Isso é tudo mentira e vai ficar demonstrado no processo no judiciário, em quem nós confiamos. Nós temos certeza que o judiciário, com serenidade, com independência, com imparcialidade, vai olhar todas as provas que tem nos autos e vai declarar a minha absoluta inocência de todas essas absurdas acusações. Por que eu digo com muita tranquilidade? Porque o próprio inquérito que decorreu ao longo dos últimos 2 anos e meio na Polícia Federal, em Altamira, no Pará, reconheceu vários dos pressupostos que eu digo que militam a meu favor. Foi reconhecido no relatório parcial do delegado da Polícia Federal. O que fizeram esses procuradores que subscrevem a denúncia? Não aguardaram o relatório final do delegado, provavelmente antevendo que este relatório me seria favorável, e para não ter que aceitar este relatório, se adiantaram e fizeram a denúncia. Pergunto, será que essa denúncia tem a ver com a tentativa de enfraquecer a credibilidade do relator da CPI do MST? É possível. Tem a ver com a aventada hipótese de eu ser candidato a prefeito em São Paulo? Também é possível. Ou pode não ter, mas o fato é que o conteúdo da denúncia é absurdo. Uma série de ilações, uma série de interpretações, sempre em desfavor do ministro, do ex-presidente Ibama e dos coronéis da PM de São Paulo que trabalhavam conosco, e que é preciso fazer aqui uma homenagem aos oficiais da Polícia Militar de São Paulo que vieram, José Maria Trindade. Saíram da sua situação confortável de oficiais da reserva da Polícia Militar de São Paulo e aceitaram mudar para Brasília, mudar para o Pará, mudar para o Amazonas, mudar para o Mato Grosso do Sul, enfim, várias jurisdições que a Polícia Militar de São Paulo proveu oficiais da reserva, e que esses oficiais se veem envolvidos nesta falsa narrativa de conluio, de organização criminosa, que não existiu em absoluto. Eu tenho certeza que o processo criminal vai demonstrar isso. E no inquérito, só para concluir a sua pergunta, todas as medidas que me foram exigidas foram cumpridas. Entregar o celular, prestar depoimento, prestar testemunho, tudo foi feito. E mesmo assim, o inquérito conclui que eu não tinha responsabilidade, não participei da tal reunião que estou dizendo que eu participei, não participei. E se tivesse participado, Yasmin, não teria tido problema nenhum, porque é papel dos ministros de Estado receberem as associações que representam os setores produtivos, todas elas. Não é só a de exportação de madeira, é a associação do agro, da indústria, dos produtores, enfim, este é o papel institucional. E ao criticar esse tipo de coisa, você está, de certa forma, desconstruindo o papel dos representantes do Executivo, o que é inadmissível. Ô, Yasmin. Evandro, antes de te entregar, vou passar o bastão, aproveitar que claro. Zé Maria. É que era justamente sobre esse lance. Vou passar o bastão aqui rapidinho. Tá. Era justamente sobre esse lance do celular, porque há a informação de que... olha... Vai lá, Zé. Apurações... Pode ir, Zé, pode ir. Manda, Evandro. Não, que era justamente sobre a informação de que a senha do... Vai lá.
as apurações aqui indicam que a CPI do MST está mesmo dividida. Os governistas ganharam a maioria, ou pelo menos empate. Agora, a oposição tem um trunfo, tem a presidência e a relatoria, e isto é muito importante. O relator Ricardo Salles vai apresentar o relatório dele, mas haverá um relatório paralelo, inclusive questionando a imparcialidade dele. Sim. E olha, deputado, não será a primeira vez que isso acontece aqui no Congresso Nacional. A ideia que eu tenho é que esta CPI vai ficar sem um relatório oficial. Os senhores não devem colocar em votação um relatório paralelo. O do senhor perde no plenário. É este o cenário? Olha, Zé, nós estamos construindo para que seja consolidada a nossa maioria para a votação do relatório quando apresentado. Como você bem destacou, não é fácil, porque evidentemente o governo usa de todas as armas que tem, inclusive a cooptação de parlamentares e partidos, oferecendo ministérios, oferecendo cargos, oferecendo emendas, enfim. Então, não é uma tarefa fácil, mas nós apresentaremos o relatório e apresentaremos com o condão de ser aprovado. Evidentemente que se não tiver maioria, não será aprovado. Aí os senhores simplesmente vão distribuir esse relatório e pronto, acabar a CPI. Sim, vamos apresentar o relatório, dar conhecimento à sociedade brasileira na sua integralidade daquilo que foi encontrado ao longo desses trabalhos da CPI, e as medidas que tiverem que ser adotadas pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, serão adotadas dentro das suas jurisdições. Nós teremos cumprido o nosso papel, que é revelar à sociedade brasileira o que está por trás dessa indústria da invasão de propriedade, gerando pessoas que têm ganhos econômicos indevidos, ganhos políticos indevidos e explorando a miséria alheia. Os senhores reclamam também da FPA. A FPA, Simi, diz o seguinte, que a CPI extrapolou o acordo inicial. Aconteceu isso? Veja, não se trata de reclamar da FPA. A FPA é a frente mais forte do Congresso. 340 deputados. Pois é, 340 deputados. Não há, no horizonte curto espaço de tempo, duas ameaças maiores à agricultura brasileira, ou à agropecuária brasileira, do que as invasões de terra, muito bem coibidas pela CPI, tanto que caiu drasticamente a quantidade. Foi uma característica da CPI, atuar no presente. Pois é, a CPI fez reduzir essas invasões. E o outro problema que está sendo julgado nesse momento, que é o marco temporal das terras indígenas. Então, veja, há uma série de missões à FPA, dentre elas a proteção do direito de propriedade, que se consubstancia nesse momento nos trabalhos da CPI. Não é estragar a surpresa, Evandro, mas esta é a tendência, o cenário. A CPI do MST pode ficar sem um relatório oficial, mas o documento do relator, o deputado Ricardo Salles, será distribuído para as áreas do governo, para o Ministério Público e aqui também para a imprensa. O relatório será extraoficial, mas que vai valer. Vou passar aqui para Yasmin. Obrigado, Zé. Evandro, antes de te entregar rapidamente, deputado, a Polícia Federal afirma que o senhor não, no caso envolvendo ali as madeiras ilegais, afirma que o senhor não entregou a senha do celular e por isso não foi possível fazer a perícia. Isso efetivamente aconteceu? O senhor entregou ou não? Sim, a Constituição assegura que você não deve fazer prova contra si mesmo. Aliás, a jurisprudência que predomina no Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Alexandre de Moraes, é justamente essa. A obrigação é de entregar o telefone, e isso foi dado. Agora, dali para frente é trabalho da própria Polícia Federal. Perfeito, perfeito. Evandro, é isso. Vou liberar aqui o deputado, nosso querido Zé Maria, e é com você, porque o debate aí agora tem bastante informação nova, né? Exatamente, Yasmin Costa, muito obrigado pelas informações, agradeça ao Zé, agradeça também ao deputado federal Ricardo Salles, que é relator da CPI do MST, por essa entrada, assim, de improviso. O ao vivo é assim, né? A gente vai conversando, aproveita, já pega quem tá ali no quente da notícia e já traz informação nova para você que nos acompanha. Bom trabalho a todos, daqui a pouco falamos. Quero saber aqui de vocês se essas manobras envolvendo o celular, principalmente do deputado Ricardo Salles, que acabou de contar para a gente ao vivo que a lei assegura a ele que ele não é obrigado ou não seja obrigado a entregar a senha. Mas o que chama a atenção é que, além de não haver uma perícia do celular, também não houve um relatório final da Polícia Federal para justamente dar consistência à denúncia feita pelo Ministério Público Federal à Justiça. E isso é a versão do deputado federal Ricardo Salles, porque o que o Ministério Público Federal fala é que as provas já colhidas são suficientes para que essa denúncia seja feita, Gustavo Segré.
Eu li a matéria, inclusive, de por que não foi até agora feita a perícia, ia ser enviada para os Estados Unidos, aí pediram para não enviar. A Polícia Federal tinha feito uma melhora em termos de tecnologia, isso poderia possibilitar. Teve muita gente mudando de lugar, Piperno com certeza sabe muito mais de nomes dessa questão, mas o curioso é que se a Polícia Federal não terminou o relatório, chama muito a atenção que o Ministério Público faça essa apresentação, como também faz uma curiosidade que a Justiça aceite essa declaração do Ministério Público. Tem muita coisa aí para ser esclarecida e, de alguma maneira, o fato do deputado afirmar que não entregou a senha corrobora que a Polícia Federal teve 2 anos para fazer essa perícia e não conseguiu saber o que tinha dentro do celular. Fábio Piperno. As informações estavam bem resguardadas, né? E como ele também não fez nenhuma questão de liberar isso, é um direito dele. Ok, a gente tem também todo o direito de ficar no campo da dúvida. Agora, ele recebe acusações sérias, vai ter todo o espaço também para fazer a sua defesa. E o lamentável é que, independentemente da participação ou não dele e dos outros personagens citados, esse tipo de crime de contrabando acontece quase que livremente lá na região amazônica. Tá? Então, é preciso, sim, que o Brasil também se acerte melhor com os seus vizinhos, com os países fronteiriços, até para que todos possam atuar na tentativa de inibição desse tipo de crime. E esse foi, inclusive, um dos temas desse encontro dos países da região amazônica feito recentemente. Alan Gani. Olha, é claro que essa pressa do Ministério Público em não esperar o relatório da Polícia Federal traz algumas suspeitas, algumas hipóteses. A gente não pode descartar aí algum tipo de perseguição política por meio jurídico. Aliás, tem algumas ações do Ministério Público que é bastante questionável. Não podemos descartar, até porque vem justamente num momento onde a CPI do MST está tendo um protagonismo, como o próprio deputado Ricardo Salles trouxe em relação a um deputado apoiando as invasões do MST, facilitando ali na Bahia. Em relação ao celular, ele está absolutamente no direito dele. Só para finalizar, Piperno, olha que loucura, né? A gente vive num país onde pessoas comuns são julgadas pelo Supremo. E pessoas como Ricardo Salles, que tem aí de fato foro privilegiado atualmente e tinha também enquanto ministro, é julgado pela justiça comum. Está tudo de ponta cabeça nesse país. Você não sabe por quem ele eventualmente vai ser julgado. Por enquanto, estou falando por hora. Por enquanto. É porque a investigação transcorreu no momento em que ele não tinha cargo algum. Ele deixou de ser ministro em 2021. Mas hoje, o cargo é por função. Hoje ele é deputado, tem foro. Ele tem, ok, as investigações continuam. Agora, só uma coisa, Alan. Se eu admitir como verdadeiras as acusações que ele faz contra o deputado do PT, eu também posso admitir como verdadeiras as acusações que a Polícia Federal e o Ministério Público fazem contra ele. Ou seja, nem um lado, nem o outro. Vamos investigar. Por isso que eu falei hipóteses, né? Mas pode ser aí uma coincidência ou não, CPI, mas são hipóteses. Independentemente do que ele for acusar ou não, a CPI está desmoralizada. Nem a Frente Parlamentar da Agricultura. Só não está mais desmoralizada que a CPI do 8 de janeiro, que essa virou pró-governo, um negócio absolutamente escandaloso. Essa coisa. Agora, Frente Parlamentar da Agricultura não quer mais saber disso. A CPI do 8 de janeiro se tornou mais torcedor que você torcendo pelo Palmeiras. Agora vamos aos fatos. Frente Parlamentar da Agricultura não quer mais saber dessa porcaria. Os partidos que faziam parte da base do presidente Bolsonaro estão agora trocando os seus componentes porque eles querem ficar com o governo. Então, a quem interessa essa CPI?